Orlando, conta pra gente, qual que é o sabor da coluna de hoje, meu amigo? Olá para vocês, o sabor de hoje é de decadência. No último sábado eu tive que estar na Joaquim Nabuco, mais ou menos no início da tarde. E aí eu decidi, ao sair do meu compromisso, fotografar a Beneficente Portuguesa. Eu tinha um amigo que falava sempre que era o mais belo prédio e o mais palaciano dos prédios de Manaus. Que o que estragava a Beneficente, na verdade, era aquele azul calcinha que ela é pintada. E eu concordo em parte com ele, fui lá fotografar, porque é um prédio que eu não fotografava há muito tempo. Eu tenho essa mania para redes sociais. Aliás, se você que não conhece minha rede social, eu convido você a, no Instagram, plataforma que eu mais uso, @euorlando. Mas enfim, tirei as fotos, achei que ficaram razoáveis, mas me incomodou profundamente o entorno da Beneficente Portuguesa, que é um hospital referência no centro. Nós tínhamos ali umas 5, 6 bancas de revista enormes, fechadas, que eu tenho a impressão que funcionam à noite como lanche, alguma coisa que o valha. Mas enfim, como eu moro perto de onde eu estava, da Joaquim Nabuco, eu moro na Monsenhor Coutinho, eu decidi vir a pé para casa e frequentando ruas que normalmente eu não frequentava. E fiquei chocado com a decadência do centro de Manaus. Ruas inteiras fedendo a urina. Ruas inteiras com pessoas pelas ruas, morando na rua e você passando. E aí, infelizmente, a gente sente medo, eu senti medo. E aí cheguei em casa e disse, não, vou postar. Eu vinha aí alguns dias com a minha rede social meio devagar. E acabei, disse, já tá devagar mesmo, vamos postar essas fotos e comentar o que eu senti. Para minha surpresa, eu estava tendo cerca de 300 curtidas por publicação. Mas nessa publicação que eu desabafei a situação do centro e mostrei, em grande parte, a Beneficente Portuguesa, que está decadente também por fora, eu não fui dentro, e outros prédios do centro, eu tive 700 curtidas e mais de 200 comentários. As pessoas não se referiam só à beleza da Beneficente. Muita gente com memória afetiva daquele hospital, narrando a memória e lamentando a situação em que se encontra hoje. E grande parte das pessoas que comentaram falavam da situação do centro, que infelizmente essa é uma realidade no centro inteiro. Daí eu decidi trazer isso aqui para a coluna. Nós já falamos no passado que alguém disse que centro não dá voto. Mas existe uma consciência coletiva, existe uma egrégora profundamente incomodada com a situação do centro de Manaus. Nós precisamos, independentemente de política, ou de candidato à Prefeitura Municipal de Manaus, ou de candidatos à vereança em Manaus, nós precisamos de planos factíveis sendo apresentados para a Prefeitura Municipal. E aí não dá para a gente esperar só que a gente vá debater, como tem sido sempre já nos últimos 20 anos, asfalto e ônibus. Um amigo meu me disse outro dia que se Manaus fosse um jovem, seria um neném. Nem trabalha, nem estuda, não tem perspectiva de vida. E que aqui nós não discutíamos uma cidade do futuro. Nós repetimos debates, víamos há 20 anos com o mesmo problema. Nós ainda brigamos por asfalto. É uma coisa impressionante, né? Mas aqui no centro, o que está acontecendo? É preciso políticas públicas muito profundas. Se falou muito, mas é preciso educar o povo. Não, calma. Quando você fala de urbanismo, não pode ser o que você acha. Há teorias, por exemplo, como a teoria das janelas quebradas, que antecede a questão da educação. O que ela fala? Lugares que são bem cuidados, lugares limpos, saneados, bem iluminados, belos, sofrem muito menos depredação e vandalismo do que lugares decadentes. E aí Manaus está indo no seu centro exatamente no caminho inverso do que diz a teoria das janelas quebradas. Nós não estamos embelezando nem cuidando do centro. Ele cada vez pior, reunindo mais moradores de rua, mais violência. Há relatos, por exemplo, que muito perto do centro, as facções criminosas expulsam moradores das suas casas para montar quartéis generais. Há um relato, aí eu vou ter que dizer a rua, ali na Mundurucus, que é uma rua que fica por trás do edifício garagem, e também na Quintino Bocaiúva, que é aquela rua que vem do Educandos, da ponte do Educandos, de muita coisa feita nesse sentido e de pichações que marcam o território.
Então a gente tem aí para o centro a questão da segurança pública, a questão do albergamento, do cuidado e tratamento de pessoas dependentes químicas, que grande parte de quem está na rua tem esse problema. Não é que eles vão para lá por conta disso, alguns vão, mas a maioria se vicia na moradia de rua, sem perspectiva alguma. Nós temos a necessidade de uma coleta de lixo seletiva e diferenciada para o centro, não dá mais para ficar entrando com aquele carro coletor só à noite. Talvez fosse o caso de se ter pequenos carros que passassem durante o dia inteiro para não se acumular lixo no centro e que levasse para entreposto de tratamento. É preciso uma nova iluminação, enfim, é preciso embelezar e cuidar do centro. A população de Manaus, que forma opinião, se incomoda com isso. Se alguém achou que algum dia não daria voto, ficou tão ruim a situação que agora dá voto. E a população me pareceu, na minha postagem pelo menos, muito crítica. Não está querendo migalha, não está querendo uma reforma de um prédio. Quer cuidado com a coisa pública, quer cuidado com o espaço público. Porque até vi várias pessoas falando sobre isso e concordo com elas. Em uma parte do centro, o empresariado tem feito o seu trabalho, que é investir para surgir novas ocupações, para mudança de uso. A Rua Ferreira Pena é um exemplo claro disso. Eu também passei, quando eu vim no sábado para casa, a pé, por um prédio que tinha uns apartamentos para alugar e fiquei bastante encantado. Até quis entrar no prédio, mas não sabia se podia entrar, não sabia como é que funcionava. Um prédio de moradia novo, muito próximo do largo. Mas a rua em que ele está, que não é uma rua feia, uma rua que tem casas lindas, está completamente suja. Parecia um mictório a céu aberto, as paredes imundas da rua. Então essas coisas demandam que a gente agora, eu estou falando aqui uma coluna que não tem a ver com política partidária nem eleitoral, tem a ver com política pública. Nós precisamos que todos os candidatos, desde o prefeito que quer se reeleger, aos novos postulantes, falem suas propostas para o centro de Manaus. Alguém falou outro dia de metrô de superfície, eu quase caí para trás, porque a gente está precisando de coisas mais básicas, de políticas constantes e continuadas. Aí alguém sugeriu no meu Instagram que Manaus tivesse aqueles carros de lavar rua e calçada. Isso tem muito mais a ver nesse momento, né? Então fica a mensagem de hoje, a coluna de hoje, que fala sobre decadência. Aliás, eu convido você que nos ouve também, #pensa, você que está sendo ouvinte da Band News Difusora, a um dia vir para o centro e andar. Assim, no entorno do largo, tudo bem, é mais seguro, mas você vai sentir o baque de uma maneira muito forte. Bem, Rafael, Paulo e Jenny, para vocês um ótimo dia, uma semana de esclarecimentos e de novas perspectivas. Precisamos.